Glória a Deus. Paz seja com todos os santos que nos ouvem nessa manhã. Vamos estar aqui orando, dando introdução a mais uma lição para a glória do Senhor. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que existe, neste momento nós entramos em Tua presença. Senhor, Te louvamos, Te bendizemos, Te engrandecemos por essa oportunidade rica e única que o Senhor nos concede nessa manhã, Senhor, de aprender, de contemplar, ó Deus, quão maravilhosa é a palavra do Senhor. Ó Deus, fala conosco, abre nossos entendimentos, coloca em nosso coração um desejo, Senhor, de aprender mais de Ti, mais da Tua palavra, mais dos mistérios, ó glória do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, fica conosco nessa manhã e que o nome do Senhor mais uma vez possa ser glorificado em nosso meio, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Vamos estar, como de costume, louvando o hino da harpa de número 88. Amém? Glória a Jesus. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o Teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva a Ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do Teu amor, qual esplendor me cercarão, o Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva a Ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorriso Teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva a Ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar,
dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Graças a Deus, aleluias. Mais uma vez, cumprimentar os irmãos que estão aí se conectando, né? Mais uma vez nessa live, nessa transmissão, nessa EBD, neste dia de domingo. Que os irmãos possam compartilhar essa escola bíblica, né? Para que mais irmãos possam ser alcançados pelo ensinamento da palavra de Deus. Vamos estar aqui nesta manhã, iniciando mais uma lição, a lição de número 8, amém? Os irmãos que têm a revista em casa, pode acompanhar pela revista, ou aí na telinha do seu celular, computador, televisão, vai estar passando tudo bonitinho, para que os irmãos possam acompanhar conosco, amém? Vamos estar aqui então hoje, entrando na lição, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? Está lendo o texto áureo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, 20. A verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Vamos estar aqui nesta manhã fazendo a leitura bíblica em classe, amém? Vamos estar lendo aqui primeiro em Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Também tem aqui em Mateus 7, eles nos dão aqui uma outra leitura, mas Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhará-os ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e corriam rios, e assopravam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e corriam rios, e assopravam ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Esta foi a nossa leitura bíblica em classe nesta manhã. Vamos estar entrando aqui então na introdução, que diz: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo,
e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e os testemunhos dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, na morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Aleluia. Jesus Cristo é o edificador da igreja. Este é basicamente o ponto central da lição que Deus nos deu para essa manhã. Os profetas e apóstolos testemunham e ensinam sobre este edificador. Que edificador? Cristo, né? A fé cristã é um edifício em que Cristo é a pedra angular. Esse é o ponto central de nossa lição. A fé cristã é um edifício onde Cristo é a pedra angular, né? E, irmãos, dizer qual foi o testemunho e a mensagem dos profetas e apóstolos? O que faz de alguém um apóstolo? Quem são esses profetas? O que é pedra angular e o que significa dizer que Cristo é a pedra angular? Vamos aqui abordar todos esses pontos, responder todas essas perguntas com essa lição nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos lá então para o primeiro tópico desta manhã. Tópico de número 1. Um edifício espiritual, cujo subtópico diz: o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo dos exclusivismos de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Aleluia. O templo em Jerusalém era um símbolo de exclusivismo de Israel como povo de Deus. A gente falou um pouco disso semana passada, a gente percebeu que naquela época havia uma exclusividade em Israel, aprendemos que havia algo que separava, né? Aleluia, o santo dos santos, né? E aí a gente viu que, na verdade, só os judeus tinham acesso à presença de Deus, só os judeus tinham acesso, aleluia, ao santo, e os gentios não, que dava uma certa exclusividade para eles e gerava uma certa inimizade, né, com os gentios. É interessante abordar esse assunto porque isso traz um sentido de separação. Isso traz um sentido de exclusividade, de separação. Ou seja, se eu sou judeu, eu posso. Se eu não sou, eu não posso. Quando Cristo veio, Cristo reconciliou o ser humano com Deus. Cristo reconciliou o próprio ser humano com o ser humano. Cristo, assim, deu acesso aos gentios, aleluia, ao santo, ou seja, Cristo permitiu que os gentios pudessem também ter acesso aos santos por intermédio de Jesus Cristo, criando assim uma nova humanidade, criando assim um novo povo. Não existia mais judeus, gentios, não. Agora só existia um povo que é chamado de a Igreja de Cristo. Hoje não existe mais essa dissensão. Eu posso ter acesso à presença de Deus porque eu faço parte de um povo específico. Não, hoje só existe um povo e é a igreja. E a igreja pode ter acesso a Deus. Graças a Deus por isso. Vamos lá no subtópico de número 2. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Deste modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita
em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Meus irmãos, com a criação da igreja, a gente pode compreender, pode entender então que o templo judaico perde um pouco a sua relevância. Ele vai perder um pouco aqui a sua importância, a sua relevância, afinal agora nós temos a igreja, aleluia, e o novo povo, que é a igreja. Perdendo então a relevância do templo judaico, a gente entende que será apresentado para nós um novo santuário. E que santuário é esse? E essa é uma pergunta muito importante. Quando o templo judaico perde a relevância e nasce a igreja, nasce também um novo santuário, nasce também um novo templo, aleluia, para nós nos dias de hoje. Entender que nasceu um novo templo é entender o seguinte aspecto: qual templo é esse? Se o templo judaico perdeu a relevância, agora existe outro templo e agora existe outra coisa aonde o Senhor habita, que templo é esse? Que algo é esse? O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não podia conter a Deus. E aqui a gente aprende algo muito forte, também porque Estevão vai dizer, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Por quê? Porque é impossível nós, como seres humanos imperfeitos, criar algo que o perfeito possa habitar. É fora da nossa capacidade a criação de algo onde o eterno, com toda a sua perfeição, toda a sua grandeza, possa habitar, possa morar, possa estar. Então aqui nasce um novo sentido de santuário, um novo sentido de templo. E é muito forte quando ele diz pedras vivas, ou seja, uma construção viva, uma edificação viva. Deus habita em uma edificação viva, em uma construção viva. E qual é esse novo sentido de santuário? Somos nós. Somos nós. Afinal, nós não fomos criados por mãos humanas, mas nós somos criados por mãos divinas. Cristo nos criou. Deus nos criou. Deus nos fez, e a Bíblia diz isso, a sua imagem e semelhança. Não somos criação deste mundo, somos criação de um mundo celestial, somos criação de Deus. Ou seja, se um mundo feito por mãos humanas é imperfeito e não tem capacidade, aleluia, de conter a gloriosa, magnífica e majestosa, aleluia, grandiosidade de Deus, poder de Deus, então um templo que é criado pelas mãos de Deus, então seria capaz disso. E que templo é esse que Deus criou? Somos nós. Hoje Deus habita em nós por intermédio de teu Santo Espírito, e nós somos templo e morada desse Espírito, do Espírito Santo de Deus. Então é importante aqui a gente entender que o templo judaico aqui vai perder a sua importância, a sua relevância quando? Quando Cristo vem, Cristo reconcilia os povos, Cristo vai trazer reconciliação para o homem com Deus e para o homem com o homem, aleluia, criando assim um novo povo, que é a igreja, e também um novo santuário. Qual é o santuário de hoje em dia? Somos nós. A presença de Deus não habita em um templo, aleluia, edificado por mãos humanas, mas em um templo edificado por mãos divinas, que é o nosso corpo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Agora vamos entender aqui sobre a pedra angular. Amém? Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é trazida como uma pedra mais importante, ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local no templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. O subtópico de número 3 tem como principal objetivo nos mostrar, nos apresentar a importância, o significado de pedra angular. A Bíblia trata como Cristo sendo a pedra angular da igreja, mas o que significa dizer isso? No subtópico de número 3 ele vai nos explicar o significado de pedra angular.
A pedra angular para uma construção, aleluia, também chamada de a pedra principal, a pedra mais importante, ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce. Era a pedra angular que ia dar sustentação, era a pedra angular que ia dar angulação para a construção, era ela que ia fazer a construção dar certo. Se a pedra angular era boa, forte, então a construção seria boa e forte. Se a pedra angular era ruim, era torta, então a construção seria torta e ruim. Precisamos entender esse sentido, é que ele nos dá um exemplo aqui como o próprio templo de Jerusalém, aonde foi encontrado um monólito. O que seria um monólito? Seria uma pedra grande, né? Uma pedra com cerca de 12 metros de comprimento. Que seria o quê? A pedra angular do templo em Jerusalém. Perceba que o templo então foi criado em cima de uma pedra angular, como as outras construções de antigamente. Aqui ele traz esse sentido de pedra angular para a gente entender um pouco essa importância. E esse é o objetivo do subtópico 3 e o nosso. Nessa manhã nós precisamos entender, para prosseguir na lição, a importância de pedra angular. Era ela que dava a angulação, era ela que dava a sustentação, era ela que fazia com que a construção fosse boa ou que faria a construção ser ruim. Se a pedra angular não fosse boa, independente do construtor, a construção ficaria uma construção torta e ruim. Porém, se a pedra fosse boa, a construção ficaria boa, forte e agradável aos olhos daqueles que viriam olhar para ela posteriormente. Aleluia. Vamos aqui para o subtópico de número 4. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo, a pedra principal, portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Nesse sentido da importância da pedra angular, e agora vamos fazer essa analogia com Cristo, né? Se a pedra angular é a principal coisa necessária para uma construção bem-sucedida, então a principal coisa necessária para que a igreja seja bem-sucedida é Cristo. É Cristo. Então aqui a gente entende essa comparação. A gente aprendeu a importância da pedra angular e agora a gente faz essa comparação com Cristo para entender a importância de Cristo na igreja. A identificação de Cristo como pedra angular remota à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, né? Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, foi crucificado, mas ressuscitou. E hoje, por intermédio dele, a igreja nasce, a igreja existe, a igreja está em crescimento, aguardando o dia em que nós encontraremos com ele novamente, para reinar a eternidade pelos séculos dos séculos. Então, tornou-se a pedra rejeitada, tornou-se a cabeça de esquina. Por quê? Porque, irmãos, entender que Cristo é a pedra angular da igreja, e que ele é forte, é poderoso, e ele está acima de qualquer criatura, é entender que a pedra angular da igreja é forte o suficiente para, aleluia, suportar qualquer impacto, para suportar qualquer pancada, para suportar qualquer tempestade, qualquer terremoto que der e vier de frente com a igreja que está alicerçada na pedra angular, que é Cristo, que é perfeito e que é forte, não irá abalar a igreja, não irá abalar a igreja. Este é o sentido de pedra angular quando comparamos ela a Cristo no sentido de igreja. Se a igreja está alicerçada na pedra angular, que é Cristo, que é forte, poderoso e perfeito, então não existe nada que possa abalar a construção, que possa abalar a igreja. Por quê? Porque Cristo nos dá sustentação suficiente para aguentar qualquer tempestade, qualquer terremoto, para aguentar qualquer coisa que vier contra a construção.
E isso é muito forte, esse sentido de pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Cristo foi rejeitado e hoje nós precisamos dele. Nós estamos, aleluia, nós corremos atrás de Cristo porque nós somos necessitados dele. Então, entender que a pedra que um dia foi rejeitada, que um dia foi jogada, foi crucificada, aleluia, viraram as costas para ele, hoje nós olhamos para ele, desejamos ele, clamamos a ele. E aqui a lição traz uma analogia muito forte quando ela fala aquele que edifica sua casa em uma rocha, em uma pedra, e esse sentido é Cristo. Por quê? Porque aquele que edifica sua casa em Cristo é forte, não há tempestade que possa o abalar. E não só a sua casa, irmão, aquele traz sentido para a gente entender, mas aquele que deposita sua confiança na rocha, aquele que deposita sua esperança na rocha, aquele que deposita todos os seus sonhos da rocha, que é Jesus Cristo, não há nada que possa o abalar, não há nada que possa o abater, não há nada que possa o entristecer. Por quê? Porque estamos alicerçados na rocha, que é mais forte do que qualquer coisa que venha contra ela. Graças a Deus, aleluias. Vamos estar entrando então no tópico de número 2. O fundamento, apóstolo e profeta. Amém? Os irmãos que estão em casa, que estiver entendendo essa lição, né? Possa comentar aqui, dar um joinha, dar um amém. Amém? Para que nós possamos entender que os irmãos estão nos entendendo. Amém? Vamos então aqui no primeiro subtópico do tópico de número 2. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Aleluia. Esse conceito de apóstolo, irmão, é um assunto um tanto delicado. Apóstolo significa enviado ou mensageiro, e é a primeira coisa que a gente tem que entender. O significado da palavra apóstolo é enviado ou mensageiro. Qual é o principal objetivo dos apóstolos? A palavra de Deus, com o compromisso de instruir a igreja no caminho correto. Ou seja, nesse aspecto, nesse sentido da lição, apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Isso faz de todo aquele que apregou a mensagem de Cristo um apóstolo? E essa pergunta é muito importante. Então, dizer que apóstolo significa enviado ou mensageiro, significa dizer que todo aquele que traz a mensagem de Deus, que prega a palavra de Deus, é um apóstolo. É certo usar esse termo? E é importante a gente entender que não é certo usar esse termo. Quando a gente fala aqui no sentido de apóstolo, meus irmãos da Bíblia, é entender que quem foram os apóstolos? Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que faz de um apóstolo ser um apóstolo? Ele ter sido, aleluia, testemunha ocular do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. O que não nos dá o direito hoje de ser chamados de
apóstolos. Afinal, eu infelizmente não pude contemplar, aleluia, com os meus olhos o ministério, morte e ressurreição de Cristo. Eu não andei fisicamente com Ele, eu não vivi fisicamente junto com Ele tudo que Ele passou na terra, o que não me dá o direito de ser um apóstolo. Meus irmãos, apóstolo é aquele que é testemunha ocular do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Hoje nós temos pregadores, hoje nós temos, aleluia, ensinadores, mestres, mas não dá o direito de chamar esses pregadores, ensinadores ou mestres de, aleluia, apóstolos. Afinal, nós falamos disso e vou ressaltar isso mais uma vez, apóstolo é aquele que é testemunha ocular do ministério, morte e ressurreição de Cristo. E ressurreição de Cristo. Amém? Então, quem foram os apóstolos? Os apóstolos foram 12. Apóstolos foram 12 e temos o apóstolo Paulo, considerado apóstolo, aleluia, pelos gentios e assim chamado por Cristo. Teve um encontro com Cristo, é bom ressaltar isso aqui. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Cristo desceu para ter um encontro com Paulo. É importante nós ressaltarmos este ponto, aleluia, da Bíblia. E então esses foram os apóstolos. Hoje em dia nós temos pregadores, hoje em dia nós temos pastores, mestres, evangelistas, presbíteros, mas não temos o direito de chamar um pregador só por conta de sua mensagem ser bonita de apóstolo. Ele continua sendo um mestre ou um pregador. Apóstolos foram apenas os 12 e apóstolo Paulo. Então o conceito dos apóstolos agora no sentido da lição, aqui a lição fala: Cristo é a pedra angular dessa edificação e o fundamento e a doutrina dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos trouxeram a doutrina para a igreja, trouxeram os ensinamentos para a igreja. Nós podemos contemplar isso no livro de Atos, quando em vários momentos eles vão trazer, aleluia, ensinamentos, vão ensinar a igreja, vão instruir a igreja. Temos um exemplo dos próprios diáconos que serão levantados pelos apóstolos para o auxílio na igreja de Cristo. E indo mais amplo ainda, no sentido mais amplo, temos as epístolas do apóstolo Paulo, aleluia, que eram dos apóstolos de Jesus Cristo, apóstolo Paulo, e ele traz as epístolas com o sentido de ensinar. E hoje muitos pregadores, mestres, tomam como conceito para o ensinamento, para uma mensagem, para o aprendizado da igreja, as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, aleluia, com o sentido de ensinar a igreja. Afinal, são ricas em conhecimento, aleluia, teológico, são ricas em ensinamento, são ricas no sentido espiritual, as epístolas desse homem e grande plantador de igrejas do Novo Testamento. Aleluias. Subtópico de número 2, a doutrina dos apóstolos. Quero estar agradecendo aqui os irmãos, que estão nos acompanhando. Nossa irmã Miriam, Eliane Rodrigues, nossa irmã Neuzita, está sempre conosco, nossa irmã Neuzita. Nossa irmã Letícia, nossa irmã Camila Campos, amém? Filha do nosso irmão Francisco, está aqui conosco, nos acompanhando, uma jovem nos acompanhando, amém? Aleluias. Deus abençoe os irmãos. E vamos estar aqui continuando a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam o que constitui o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos um Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior.
Subtópico de número 2, objetivo principal. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos, mas são a mensagem desses apóstolos que foi ensinada por Cristo a eles, para que eles pudessem passar isso adiante, até que chegasse até nós nos dias de hoje. Então, é importante compreender isso. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos, mas a mensagem que eles traziam, as coisas que eles ensinavam. Hoje a igreja não é constituída em cima, por exemplo, do apóstolo Paulo, mas sim em cima dos ensinamentos que o apóstolo Paulo trouxe à igreja por intermédio da sabedoria que lhe foi concedida de Cristo, né? Por intermédio da sabedoria que Cristo concedeu a ele, para que ele pudesse escrever as epístolas, que hoje nos é base para várias coisas em nossa vida, nos é base para vários ensinamentos de nossa vida, vários aprendizados. E isso é muito forte, irmão, no sentido de não se mexe na pedra angular, então não se mexe no ensinamento da igreja. Não se mexe no ensinamento da igreja. E nós vivemos um tempo hoje onde o que mais se tenta distorcer são os ensinamentos da igreja. São os ensinamentos da igreja. Tem assuntos, irmão, que é interessante mencionar. Hoje, lascívia mesmo é algo que estão tentando trazer como normalidade, como algo normal para a igreja. E é algo que a igreja que nunca foi normal para o povo de Deus. Lascívia nunca foi algo normal para o povo de Deus. Quando eu trato de lascívia, irmão, lascívia é no sentido de lascívia como roupas cultas, algo que provoca o desejo sexual em outra pessoa. Né? Isso é o sentido de lascívia. Isso é o sentido de lascívia. E é algo que tentam trazer hoje em dia como algo normal. Mas para o povo de Deus isso não pode se tornar algo normal. Isso continua sendo errado. Isso continua sendo algo errado. Homossexualidade continua sendo errado aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. E nós precisamos entender isso. Né? Nós precisamos entender isso. Então, vários ensinamentos bíblicos, várias coisas bíblicas doutrinárias que nos foram trazidas, que são o nosso fundamento, são o fundamento da igreja. As lições, as epístolas são um fundamento, são a base da igreja, são a base da igreja. Né? Uma igreja que não tem doutrina é uma igreja que não tem base. É uma igreja que não tem base, é uma igreja que está com a pedra angular danificada. E uma igreja com a pedra angular danificada é uma igreja que a construção não está perfeita, não está boa, não está agradável. Né? Se Cristo é a nossa pedra angular, ela não pode... Aleluia, ela não pode estar com rachadura, ela não pode estar com defeitos. Cristo é perfeito, a pedra angular é perfeita, a construção tem que buscar a perfeição. A construção tem que buscar a perfeição, assim como a pedra angular, a pedra que modela a construção é perfeita. A construção tem que buscar essa perfeição. A construção tem que buscar santificação, ou seja, separação para Deus. Irmãos, separação para Deus é ir contra os padrões deste mundo e a favor dos padrões bíblicos doutrinários. Lascívia, homossexualidade, mentira continua sendo algo errado aos olhos de Deus. E nós precisamos entender, compreender e viver esses pontos extremamente importantes. Aleluias. Graças a Deus. 3. O testemunho dos profetas. A palavra grega propietes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos apóstolos da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas
neotestamentários que falaram, inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. A doutrina dos apóstolos faz parte do alicerce da igreja de hoje. O que os apóstolos ensinaram para a igreja, lá no livro de Atos, tudo aquilo que Paulo escreveu nas epístolas para ensinar a igreja. O que ele estava ensinando? A palavra de Deus. O que ele estava ensinando? Ele estava ensinando Cristo. Ele estava ensinando Cristo para a igreja. Cristo para a igreja. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, e ele diz apóstolos e profetas, traz o sentido de que esses profetas vêm posterior aos apóstolos e não anterior. Ou seja, os profetas que nós tratamos aqui no subtópico 3 do tópico 2 não são os profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, Isaías, Oséias, Sofonias, mas nós estamos tratando dos profetas neotestamentários, ou seja, profetas posteriores ao Novo Testamento, profetas que vão aparecer pós-Novo Testamento. E por que o testemunho desses profetas é importante? Entender isso é entender que os profetas do Novo Testamento profetizam por intermédio do Espírito Santo, e é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Os profetas neotestamentários, os profetas do Novo Testamento, e esse é um assunto amplo o suficiente para alcançar os dias de hoje. Os profetas de hoje, aleluia, significa dizer que os profetas precisam profetizar por intermédio do Espírito Santo de Deus. Profeta significa proclamador ou intérprete da revelação divina. Ou seja, profeta é aquele que proclama ou interpreta uma revelação divina, uma visão divina ou uma fala divina. Ou seja, profeta é aquele que diz algo que Deus está ordenando. O profeta diz algo que o Eterno, por intermédio do Espírito, fala com ele para que ele transfira a informação para a igreja que faz o povo de hoje em dia. Então, entender isso é entender que o profeta neotestamentário é aquele inspirado pelo Espírito Santo de Deus para proclamar a profecia. Então, irmãos, isso é muito forte, porque o ministério que no passado estiver oculto, que ministério que estava oculto? Da união, da igreja. No passado existia judeus e gentios. Hoje existe um único povo. Que povo é esse? É a igreja. E o que faz de mim fazer participante, fazer parte deste povo? Eu ter aceitado Cristo, partilhar da mesma fé de Abraão e poder chamar de Abraão de um pai da minha fé, de Abraão de meu pai. Por quê? Porque partilho da mesma fé que Abraão, partilho da mesma crença que Abraão. Ou seja, o profeta do Novo Testamento, neotestamentário, é aquele que já tem revelado este ministério oculto, dessa união que foi trazida por intermédio de Cristo e que hoje a igreja é o corpo de Cristo, não havendo dissensões de povos, nem de cor, nem de, aleluia, questão financeira. Isso não entra nesse sentido da palavra, isso não entra no sentido povo e igreja. Ou seja, dizer que os profetas neotestamentários do Novo Testamento prefazem o alicerce da igreja de Cristo é dizer que hoje os profetas do Novo Testamento, eles profetizam, aleluia, promessas que Deus ordena, coisas que Deus manda, não para os judeus, não só para Israel. A gente percebe que no Antigo Testamento, em todo momento que o profeta predizia uma mensagem, ele predizia essa mensagem para um povo específico, geralmente para o povo de Israel, para o reino norte, o reino sul, Judá, ou Israel, Jerusalém, independente. Então, no Novo Testamento, a mensagem de um profeta não é singular a um povo, mas é plural a uma humanidade. Dizer que hoje nós vemos um novo povo, que é a igreja, é um povo amplo, um povo que alcança o mundo inteiro. Então, as profecias de hoje não são singulares a um povo único, mas são num plural para todo aquele que é reconhecido como igreja de Cristo. Graças a Deus. Vamos estar entrando no tópico de número 3, irmãos. Edificados para a morada de Deus.
onde o subtópico de número 1, vamos falar aqui do edifício bem ajustado. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nesta caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Meus irmãos, aleluia. Se Cristo é a pedra angular e a construção nasce com a feição da base, vou tentar ser um pouco mais amplo nesse sentido. Se a base da minha construção, se a minha pedra angular é retangular, a construção naturalmente será retangular. Ou seja, a construção segue os padrões da sua base, da sua pedra angular, que dá angulação, que dá imagem à construção. Se Cristo é a nossa pedra angular, e hoje nós somos um santuário, somos uma construção feita por Deus em cima da pedra que é Cristo, então precisamos compreender que a nossa construção espelha a pedra, ou seja, nós, construídos em cima da base que é Cristo, temos que espelhar a nossa base. Se nossa base é Cristo, nós temos que espelhar a Cristo. Temos que espelhar a Cristo. Hoje somos um santuário novo. E o que habita em nós? O Espírito de Deus. Olha a importância, irmão. Olha a importância. Se nós somos a imagem de nossa base é Cristo, nós temos que ser a imagem e semelhança de Jesus, oh glória, de Jesus, para que o Espírito de Deus habite em nosso interior. Isso é muito forte, irmão. Para que o Espírito de Deus habite em nosso interior. Habite em nosso interior. Ou seja, Cristo era santo, a igreja precisa ser santa. Cristo era santo, a igreja precisa ser santa. Esses dias, uma pessoa olhou para mim e me fez uma pergunta muito importante. Ela me perguntou, o que faz de alguém um cristão? E o que faz de alguém um cristão? O que faz de você ser um cristão? Eu olhei para aquela pessoa e respondi para ela que o que define um cristão são as suas atitudes. E ele pediu para mim explicar para ele, e eu disse para ele que as atitudes do cristão são semelhantes às atitudes de Cristo. As atitudes de Cristo. O cristão precisa tomar atitudes semelhantes à que Cristo tomaria naquele momento. Aí ele pediu para mim explicar melhor para ele, eu disse para ele, imagine um momento difícil da sua vida, como um momento em que alguém briga com você. E a nossa reação momentaneamente é responder, é brigar de volta, é rebater. É uma reação em cima da ação negativa, dar uma reação negativa. E é interessante, irmão, porque o cristão tem que ser diferente, ele tem que parar e pensar, poxa, imagina Jesus no meu lugar, como será que Jesus reagiria com essa situação? E é isso que define um cristão. Um cristão tem que parar, pensar naquele momento e falar como Jesus reagiria com essa situação, como Jesus reagiria com essa ação que iria contra ele. E isso que o cristão tem que ser. Se o cristão é a imagem e semelhança de Cristo, se nós estamos sobre a pedra angular, e a pedra angular é Cristo, é ela que define a nossa imagem, e nós temos que ser a imagem de Cristo. Então, em todos os momentos de nossa vida, em todas as atitudes, em todas as ações que nós tomamos em nosso ministério, em nossa vida familiar, nossa vida no trabalho, nossa vida nas ruas, nossa vida em qualquer lugar, tem que ser semelhante à de Cristo. Irmãos, em momentos difíceis, em momentos de ação e decisão, pare e pense, será que Jesus tomaria a decisão que você vai tomar nesse momento? E isso define um cristão.
as ações que ele toma em determinados momentos de sua vida. Graças a Deus. Aleluias, né? Por esse ensinamento nesta manhã. Vamos estar aqui subtópico de número 2. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é um vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santífico. Ou seja, o lugar, o encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Isso é muito forte. Sentido interno. Como você está por dentro? Meus irmãos, isso é um assunto extremamente forte. Dizer que somos templo e morada do Espírito Santo é uma questão no sentido interno. Como está seu interior? O seu interior está cheio de Deus? Certa feita, irmão, um pré-congresso nosso na Regional Centro trouxe como tema Na Contramão do Mundo. E naquela noite o arauto do Senhor, o pregador, trouxe uma mensagem com o seguinte tema: a contramão do mundo exterior e a contramão do mundo interior. Porque de nada adianta eu ir na contramão do mundo exterior e não ir na contramão do mundo interior. O que reina dentro de você? É Deus ou é o mundo? Mesmo que Deus reine na parte exterior e é a imagem que você passa para todo mundo, o que está reinando dentro de você? É o mundo ou é Deus? É o mundo ou é Deus? E esse é o sentido que ele traz. Quando ele diz que somos templo, e templo designa o recinto interior, então é dizer, o nosso recinto interior, ou o nosso interior, é a casa do Altíssimo, é a casa do Eterno, é a casa do encontro com Deus interno. Como você tem se encontrado com Deus interiormente? Como você tem se encontrado com Deus no seu interior? O sumo sacerdote se encontrava com Deus dentro do templo. A presença de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Nosso sumo sacerdote é Cristo. Cristo e o Espírito Santo têm encontrado morada dentro de você, têm encontrado morada dentro de você, né? Se você é templo de Deus, o Espírito de Deus precisa habitar em você. Lembre-se disso. E, irmão, entender que Deus habita em nós. Irmão, Deus é educado. Deus é educado, isso é muito forte. Deus é um ser educado. Deus vai bater, e se você abrir a porta e o convidar para entrar, ele entra. Mas lembre-se que a casa vazia é invadida por alguém. É invadida por alguém. Se você não está cheio de Deus, mais cedo ou mais tarde, você estará cheio de outra coisa. Permita que Deus faça morada em você, para que outra coisa não faça morada aonde Deus não habita. Aleluias. 3. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios.
A igreja é formada por judeus e gentios. O que faz de alguém igreja? Cristo. O que faz de alguém salvo? Cristo. O que faz de alguém ter esperança? Jesus. Independente da nacionalidade, independente da cor, independente, aleluia, da situação financeira, independente da família. O que faz de você morada do Altíssimo é Cristo. Cristo nos reconciliou com Deus. E se você manter a comunhão com o Eterno, Ele fará morada em seu coração. Ele fará morada em seu coração. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Lembre-se, você não é feito por mãos de homens. Você é um feito divino. O ser humano na sua criação foi algo muito interessante, irmão. Porque a Bíblia diz que Deus desenhou o ser humano com suas próprias mãos. Você tem as digitais de Deus em seu corpo. Você tem as digitais de Deus em você. Deus te fez com as mãos. Você tem a digital de Deus. Você está marcado com as digitais de Deus. Não se esqueça disso, né? Você é morada do Senhor. Você é único na presença de Deus. E o Eterno habita dentro de você se você manter a comunhão com Cristo. Aleluias. Amém? Uma lição muito bonita, né, irmãos? Nesta manhã, uma lição muito forte, né? Que possamos estar edificado na rocha, né? Como diz aqui no começo, né? Se edificarmos na areia, né? Não vamos suportar o vento forte, chuva forte, né? Mas que possamos estar edificado na rocha, que é Cristo Jesus. A conclusão desta manhã é a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Amém? Vamos estar aqui então nesta manhã respondendo, né, as perguntas que tem na revista, vai aparecer aí também na tela. Amém? A primeira pergunta é: ao reconciliar ambos os povos, o que Cristo fez? Lembra que falamos no início, né? Ao reconciliar ambos os povos, o que Cristo fez? Aleluia. Aprendemos que ao reconciliar os povos, Cristo aboliu leis cerimoniais e desfez a inimizade entre eles, formando uma nova humanidade. Percebemos que Cristo reconciliou o homem com Deus e o homem com o próprio homem, permitindo assim uma unidade de um único povo. Qual povo é esse? O povo de Deus. E qual é o povo de Deus? A igreja. A igreja. Somos igreja porque partilhamos da fé de Abraão e porque aceitamos Jesus Cristo. O que a identificação de Cristo como a pedra angular remonta? Nos remota aquela grande profecia messiânica de que a pedra rejeitada se tornaria a pedra angular, aleluia, de esquina. É a profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. A pedra rejeitada tornar-se-iria a pedra de principal importância, aleluia, para a igreja. Qual é o significado de apóstolo? No termo grego, apóstolo significa enviado ou mensageiro. Qual é o significado de profeta? Aprendemos também que profeta significa proclamador ou intérprete de uma revelação divina. E os profetas neotestamentários, que são os profetas posteriores ao Novo Testamento, posteriores a Cristo, são aqueles que profetizam por intermédio do Espírito Santo de Deus. É importante ressaltar isso e aprender isso e guardar isso e entender que o profeta neotestamentário, trazendo isso para os dias de hoje, é aquele que profetiza por intermédio do Espírito Santo de Deus. Segundo a lição, todo crente bem ajustado torna-se o quê? Todo crente bem ajustado torna-se
para a glória de Cristo e para a honra nossa, aleluia, um templo santo no Senhor. Somos templo de Deus, somos moradas de Deus, nós somos uma construção à base do alicerce, somos uma construção à imagem do alicerce, à imagem da base. Nossa base é Cristo. Precisamos nos espelhar no ministério de Cristo para sermos santos, o que significa não perfeitos, mas separados para Deus, separados para Cristo. Aleluia. Somos templo santo do Senhor, aonde o Eterno, por intermédio do Teu Espírito, habita em nossos corações. Aleluias. Amém. Deus abençoe os irmãos que nos acompanhou até aqui, né, nesta manhã. Nossa irmã Noeli, nossa irmã Neusita, nossa irmã Renata, Verbênia Dourado, amém? Deus abençoe todos os irmãos, né, que nos acompanhou até aqui, que esteve aqui aprendendo mais um pouco da palavra, amém? Perceba-se, irmão, que ali na antiguidade, eles procuravam, né, esta pedra de esquina, ou essa pedra angular, eles procuravam essa pedra para servir de base, né? Que esta manhã os irmãos possam procurar, amém? Esta pedra, que essa pedra possa servir de base, né? Para o nosso alicerce nesta manhã. Lembrando os irmãos que domingo que vem estaremos aqui mais uma vez, né? Na lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Amém? Será a nossa lição no domingo que vem. Lembrando os irmãos também que hoje à noite teremos um culto, né? Um culto aqui. Ainda não estamos podendo estar fazendo culto presencial, mas estaremos aqui, irmãos, levando um louvor, levando uma palavra no seu coração, aí dentro da sua casa. Amém? Vamos agradecer aos irmãos, vamos agradecer a Deus por mais esta aula, né? Por mais esta lição nesta manhã. Soberano Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, queremos agradecer, Senhor Jesus, por mais esta lição nesta manhã, por mais esta oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da Tua palavra, ó Deus. E todos, ó Pai, essas pessoas, ó Deus, que estiveram sempre aqui conosco, acompanhando esta lição, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, o dia de cada um, o domingo de cada um, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abre as nossas mentes, nos dando sabedoria, ó Deus, para entendermos da Tua palavra, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, queremos Te agradecer, ó Pai. Amém. Tenha um bom domingo a todos os irmãos. Amém.